Ei, eu preciso te dizer que não é normal viver sentindo todo esse estresse, essa ansiedade, essa culpa, insatisfação. Isso pode ser até comum, mas normal não é. Então, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a entender melhor e a controlar esses estados de sofrimento que você, talvez sem nem perceber, fica alimentando de forma inconsciente. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Natália Vieira, se você ainda não me conhece, eu sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para compartilhar informações que irão te ajudar no seu processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. No vídeo de hoje, eu vou trazer as 3 causas principais que nos causam esse sofrimento do dia a dia. Muitas vezes a gente nem percebe, mas no nosso dia a dia é muito comum a gente alimentar várias histórias mentais que alimentam cada vez mais esses estados de sofrimento, de ansiedade, de desânimo, de tristeza, de culpa, insatisfação. E se a gente não toma consciência disso, é muito provável que a gente fique imerso nisso por muito e muito tempo. E eu quero começar esse vídeo te perguntando se você já ouviu aquela frase que diz que a gente sente até um certo prazer no sofrimento. E isso não é porque a gente gosta de sofrer. Não, muito pelo contrário. Isso acontece porque o nosso corpo já está acostumado com a química emocional daquela emoção. Então, se a gente já está acostumado a sentir estresse e a gente vai alimentando isso por um tempo, aquilo vai alterar o nosso humor. Se a gente alimenta esses pensamentos que geram essa mesma emoção por mais tempo, a gente vai alterar o que a gente chama de temperamento. Eu tô com um temperamento mais estressado. Agora, se eu alimento isso por anos, o que começa a acontecer? Isso vira um traço da minha personalidade. Então, eu começo a ser chamada de estressada. Eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa ansiosa. E, na verdade, nenhum de nós é nada disso. São só emoções e pensamentos que a gente foi alimentando e retroalimentando por muito e muito tempo. Todos esses estados de emoções negativas, eles foram alimentados por muito tempo em nossas histórias mentais que são causadas por esses 3 itens principais. Então, eu quero trazer esses 3 itens para que vocês comecem a partir de hoje observar os seus pensamentos, as suas histórias mentais, para ver se você não está entrando nesses estados que te causam sofrimento, que é o que te fazem cada vez mais alimentar essas emoções negativas. Então, as 3 principais causas do sofrimento, desse sofrimento que a gente tem no dia a dia, a primeira causa é o julgamento. Então, se a gente passou por alguma situação, se alguém fez algo conosco, ou se alguém falou de alguma forma que a gente não gostaria, e a gente começa a julgar, a gente vai alimentando cada vez mais as histórias mentais. E aí, a sua mente, ela começa a te trazer histórias que dizem que tal pessoa não poderia ter feito isso, que aquela pessoa está agindo de forma errada, e aí você vai ficando imerso naquelas histórias e aí você vai começar a sentir no seu corpo muitas emoções negativas, que pode ser de conflito com a outra pessoa, que pode ser uma raiva, um estresse muito forte. Então, a primeira causa do sofrimento mental é o julgamento. E é por isso que tem aquele versículo que é tão comum, mas que muitas vezes a gente acaba interpretando até de uma maneira errada. Mas Jesus disse para nós não julgarmos nada, porque a nossa visão é muito limitada. E quando muitas vezes a gente interpreta isso só no sentido de não julgar o outro. Mas não, nós não devemos julgar nada, nem mesmo o que acontece, porque tudo está sob a lei de Deus. E se a gente começa a julgar, é como se a gente estivesse julgando a lei de Deus. Então, a gente precisa desenvolver esse olhar para ver se a gente não está alimentando com alguma história mental o julgamento de outra pessoa ou do que aconteceu, porque isso nos deixa preso ali no sofrimento. A segunda causa que nos causa esse sofrimento e esses sentimentos negativos é a não aceitação. Ele é muito relacionado ao primeiro. Então, por exemplo, se aconteceu alguma situação na sua vida e você não consegue aceitar essa situação, você vai estar sofrendo. Muitas vezes, com o nosso olhar limitado, a gente quer dizer que isso deveria ou não deveria ter acontecido, que isso é justo
ou injusto. Só que, na verdade, a nossa visão, a visão da nossa mente, ela é muito limitada. A gente só vê o que está na nossa frente. É como se a gente visse a realidade pela fechadura da porta. Então, a nossa visão é muito pequenininha dentro de todo um contexto que tem para acontecer. Então, toda vez que a gente não aceita, a gente entra num estado de sofrimento e a gente vai criando histórias mentais que dizem que a gente devia ter agido de outra forma, que deveria ter acontecido de uma outra maneira, e isso vai nos deixando preso ali naqueles sentimentos e emoções negativas que nos faz passar dias, meses, anos, talvez, sofrendo por aquela mesma história que já aconteceu, que é um fato e que não tem como mudar. Só que a gente não consegue aceitar e aí a gente fica preso ali naqueles sentimentos negativos. E para vocês entenderem um pouco dessa visão limitada, eu vou contar para vocês uma parábola que é super famosa, que é de um agricultor chinês. A parábola é o seguinte: esse agricultor chinês, ele tinha uma fazenda e aí um belo dia, um dos cavalos da sua fazenda fugiu. E aí os vizinhos, vendo aquela situação, chegaram para esse agricultor chinês e falou: "Poxa, o seu cavalo fugiu, que pena, vai atrapalhar as atividades da sua fazenda e tudo mais." E aí esse agricultor chinês, que é muito sábio, apenas disse assim: "Sim, talvez. Pode ser bom, pode ser ruim, quem sabe?" E aí, no dia seguinte, esse cavalo que tinha fugido voltou para a fazenda com outros cavalos que eram selvagens. E aí, os vizinhos, olhando de fora, foram falar com o agricultor chinês e disseram: "Que bom que o seu cavalo voltou e ainda trouxe outros cavalos, que ótima notícia." E o agricultor, muito sábio, apenas respondeu: "Talvez, pode ser bom, pode ser ruim, quem sabe?" E aí, no dia seguinte, o seu filho foi andar em um desses cavalos que tinham vindo para a fazenda para realizar as atividades da fazenda. E aí, esse cavalo selvagem acabou derrubando o filho desse agricultor chinês e esse filho quebrou a perna. E aí os vizinhos viraram para esse agricultor chinês e disseram: "Nossa, que terrível! O seu filho quebrou a perna. Que notícia triste." E aí o agricultor chinês, muito sábio, disse: "Talvez. Pode ser bom, pode ser ruim, quem sabe?" E aí, no dia seguinte, começou a se instaurar uma guerra no país e pessoas do governo estavam indo em cada uma das fazendas para recrutar os jovens para a guerra. E aí, adivinhem? Como o filho do agricultor estava com a perna quebrada, ele não foi chamado para a guerra. E aí, os vizinhos, vendo aquela situação, foram até o agricultor chinês e disseram: "Que ótima notícia, que bom que o seu filho não foi para a guerra. Isso realmente é uma notícia muito maravilhosa." E aí, o agricultor chinês, mais uma vez com a sua sabedoria, disse: "Talvez, pode ser bom, pode ser ruim, quem sabe?" Essa parábola nos mostra que toda vez que a gente olha um fato de forma isolada, a gente vai fazer um julgamento de ser bom ou de ser ruim. Só que muitas vezes algo que é ruim agora pode se transformar numa bênção no futuro, como nesse caso o filho ter caído do cavalo, porque ao cair do cavalo, depois ele não precisou ir para a guerra. Mas é sempre um julgamento muito limitado, por isso que a gente precisa desenvolver essa aceitação, de entender e confiar no universo e em como Deus criou todas as coisas, que tudo está trabalhando para o nosso bem e para a nossa evolução. Então, que a gente tenha sabedoria de passar pelos momentos ruins, tentando tirar uma boa lição daquilo e sabendo que logo à frente a gente pode e provavelmente terá algo positivo vindo daquele lugar que foi de sofrimento, que foi ruim ali no passado. Então, se perguntem sempre: será que há algo que eu não estou aceitando e que está me prendendo nessas emoções negativas? Porque o simples fato de aceitar o que aconteceu já vai te permitir sentir leveza, sentir tranquilidade e sair um pouco daquele estado emocional negativo, de raiva, de indignação. E por fim, a terceira história mental, a terceira causa do sofrimento é a comparação. E hoje isso é muito fácil da gente cair nessas histórias, principalmente com as redes sociais, em que a gente vê tantas vidas perfeitas, como se as pessoas não tivessem problemas, mas a verdade é que essa experiência humana, ela traz desafios para todos nós. Então, não há uma vida sem
conflito nenhum, não há uma vida que não tenha que passar pelos seus desafios, porque o objetivo de todos nós aqui é seguir na nossa jornada de evolução, é nos tornarmos sempre melhores do que éramos ontem. Então, isto é normal dessa experiência. A gente vai passar por desafios, vai passar por coisas que não são tão boas, mas a gente vai passar por coisas boas também. E o simples fato da gente perceber que a comparação não é justa, que não dá para comparar a nossa trajetória com nenhuma outra pessoa, porque cada trajetória é única, já nos faz sair dessas histórias mentais que olham para o lado e veem sempre a grama do vizinho mais verde. Observem as histórias mentais, vejam se vocês não estão se comparando, porque a comparação nos prende também no sofrimento e nos deixa imersos naquelas emoções negativas de comparação, de se sentir inferior, de sentir insegurança. Então, sempre observe esse ponto também. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês que nessa experiência humana, a gente vai passar por situações que nos deixam tristes, sim. A gente pode ter um conflito que vai nos deixar triste. A gente pode passar por alguma experiência que na hora é muito difícil de aceitar. Só que o grande problema é o fato da gente ficar alimentando essas emoções. E toda vez que a gente está preso nessas histórias mentais que julgam, isso não podia ter acontecido, essa pessoa não podia ter falado assim, isso que essa pessoa fez é errado, você vai estar ali imerso no sofrimento e alimentando cada vez mais aquele sofrimento. Toda vez que você não aceitar uma situação como aconteceu, julgar que está certo ou que está errado, que podia ou não podia ter acontecido, você vai estar alimentando aquele sofrimento e vai ser cada vez mais difícil sair daquelas emoções negativas. E sempre que você estiver se comparando, você também vai estar alimentando aquelas sensações de insegurança, de tristeza e vai estar cada vez mais imerso nessas emoções. Comecem a avaliar o pensamento e as histórias mentais que estão sendo criadas pela mente de vocês e não as alimente. Então a minha mente está julgando? Deixa eu olhar aqui de fora. Deixa eu observar essa história de fora. Você vai parar de sentir e de estar imerso naquela emoção, porque você vai parar de alimentá-la com mais pensamentos. Então, percebeu que a história mental é que não está aceitando? Observa, por que eu não estou aceitando isso? Já aconteceu. O que eu posso fazer com o que já aconteceu? E aí sim você vai conseguindo se desassociar daquelas emoções negativas. E por último, a comparação. Sempre que você estiver se comparando, veja o que você pode aprender com aquilo. Será que aquilo que você está se comparando é algo que você gostaria de ter? O que você precisa desenvolver para ter aquilo? Então, saia daquela emoção negativa e use como aprendizado aquele sentimento de o que você precisa fazer para se tornar como aquela pessoa, para ter aquilo que aquela pessoa tem, e aí sim você sai daquele estado de sofrimento e começa a agir e ter energia para investir em você mesmo. Então é isso, pessoal. O julgamento, a não aceitação e a comparação sempre irá nos fazer sofrer e sempre irá nos fazer alimentar cada vez mais as emoções negativas. Então comece a observar os seus pensamentos para você ir conseguindo sair desses estados que te fazem sofrer. E se você quer sair desse ciclo de emoções negativas a partir de um plano prático e uma metodologia que vai te ajudar a se autoconhecer, entender o seu propósito e te permitir investir energia para o que realmente faz sentido para você, eu te convido a conhecer a mentoria de vilão a protagonista da sua história. Essa é a metodologia que eu utilizei para curar o meu emocional e eu tenho certeza que pode te ajudar a viver uma vida mais leve e com mais entusiasmo. Vou deixar o link aqui na descrição. Super beijo e até o próximo vídeo.